Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então vamos a mais uma videoaula sobre frações. Agora a gente vai primeiramente entender o que é esse camarada de frações equivalentes, para depois a gente ver por que eu posso simplificar frações. A nossa ideia de frações equivalentes é ter frações que representam o mesmo todo. Ou seja, independente dos números estarem diferentes da minha fração, na hora que a gente calcula essas frações do mesmo todo, o meu resultado final é o mesmo. É isso que eu estou querendo dizer para você. Por exemplo, preste atenção nessas duas barrinhas que eu coloquei aqui para você. Concorda comigo que as duas têm o mesmo tamanho? Bacana, pelo menos finge que as duas têm o mesmo tamanho. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa daqui de cima eu dividi em 6 pedaços iguais. Essa daqui de baixo eu dividi em 3 pedaços iguais. E eu vou fazer o seguinte. Nessa daqui de cima eu vou representar a fração 4/6. Se é a fração 4/6, ou seja, a gente vai pegar aqui 4 unidades das 6 possíveis. Aqui está. 4 unidades das 6 possíveis. E agora, de forma semelhante a essa daqui de baixo, eu vou representar a fração 2/3. Ou seja, a gente vai pegar 2 elementos de 3 possíveis. Agora, compare essas duas frações que chegamos aqui. 4/6 e 2/3. Concorda comigo que numericamente elas são diferentes? Porque o numerador é diferente, o denominador é diferente. Mas veja que no final das contas, elas representam a mesma fração do todo. Afinal, olha o tamanho do pedaço que você pegou desse camarada. É o mesmo tamanho que você pegou desse camarada de cima. Então, quando a gente tem o mesmo referencial, quando você calcula frações desse mesmo referencial e o seu resultado final é exatamente o mesmo, eu digo que eu tenho frações o quê? Equivalentes. São frações que representam a mesma parte do todo, ou seja, sempre vão representar o mesmo resultado final, obviamente, quando eu tenho o mesmo referencial. Agora, essas frações equivalentes, eu gosto de falar que são frações proporcionais. Eu coloquei entre aspas porque elas representam o mesmo valor numérico, tudo bem? Acabam representando o mesmo valor numérico. Tanto que, como eu já falei para vocês, toda fração é uma divisão. Se você dividir o 4 pelo 6 e o 2 pelo 3, o resultado final é exatamente o mesmo. Eu gosto de colocar essa expressão proporcionais porque existe um número que, multiplicando o numerador e o denominador de uma fração, você consegue chegar na outra. Existe o mesmo número que, multiplicando de cima e de baixo, você chega na outra fração. Por exemplo, nessa fração 2/3, se você multiplicar o 2 e o 3 por 2, você chega na fração de cima. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Beleza? Então é por isso que eu gosto de falar que elas são proporcionais. Entre aspas, porque elas representam o mesmo valor numérico, tudo bem? Isso aqui é só uma palavra-chave para te ajudar a lembrar essa ideia de existir o mesmo número que multiplica ou divide a de cima e a de baixo para poder chegar na outra fração. Por exemplo, aqui eu tenho a fração 2/3. O que eu vou fazer? Escolha o número que você quiser. Vou escolher, por exemplo, o número 5. Então eu vou multiplicar em cima e baixo, ou melhor, por 5 não, por 2. Só para ficar representado que eu coloquei ali para vocês. Então eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo número 2. Com isso, olha a fração que a gente vai obter aqui. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então existe um número. Eu troquei a ordem aqui. Existe um número que, chegando na fração aqui, ó, à direita, existe um número que, multiplicando de cima e de baixo, eu chego nessa fração que está à direita. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Agora vamos para cá. Vou multiplicar, por exemplo, por 10. Está aqui, ó. Vou multiplicar por 10, em cima e baixo. 3 vezes 10 teremos 30. E 5 vezes 10 teremos 50. Pronto. Aqui está. 30 sobre 50 é uma fração equivalente de 3/5, tudo bem? Elas representam a mesma fração do todo. Agora, por que é interessante a gente enxergar isso? Porque é a partir desse esquema que a gente consegue entender por que eu posso simplificar a fração. A ideia de simplificar a fração é ir dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. Agora, com essa ilustração, você acaba percebendo que o meu resultado final lá da minha simplificação,
equivale numericamente a esse primeiro que eu estou fornecendo para você. Porque essas duas são frações o quê? Equivalentes, representam a mesma fração do todo. Então a ideia de simplificar a fração é você ir dividindo em cima e embaixo. Até não conseguir mais. Na verdade, até que um único número que possa dividir os dois ao mesmo tempo seja o número 1, que é o que eu coloquei aqui. Até que o MDC dele seja 1, ou seja, só o 1 consegue dividir em cima e embaixo, tudo bem? Quando você chega nesse momento, eu digo que a fração ela é irredutível. Eu não consigo reduzi-la mais, tudo bem? Então essa seria a ideia. Daqui, alguns exemplos para a gente poder praticar. Então, 55 sobre 121. A gente consegue simplificar esse camarada? Ou seja, tem um número que divide esses dois ao mesmo tempo? Tem. Número 11. Tá aqui, olha. É possível dividir por 11 em cima e embaixo. 55 dividido por 11 dá 5. 121 dividido por 11 dá o próprio 11. Então, esse camarada aqui equivale para a gente a 5 sobre 11. Agora eu te pergunto, tem mais algum número que divide o 5 e o 11 ao mesmo tempo? Não responda não. Existe esse número. Que número que é? O número 1, porque todo mundo divide por 1 e já discutimos isso daqui, tudo bem? Então, se só o 1 consegue dividir esses dois ao mesmo tempo, a gente fala então o quê? Que chegamos a uma fração irredutível. Afinal, quando o MDC é igual a 1, esses números são o quê? Primos entre si. Tudo bem? E a gente acabou de terminar a nossa simplificação de fração. Beleza? Esse daqui já é o nosso resultado final. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então o esquema é ir dividindo em cima e embaixo até que o último número que você vai poder dividir seria o número 1. Tudo bem? Chegamos a uma fração irredutível. Por que fração irredutível? Porque o MDC deles é o número 1. E se o MDC é igual a 1, eu posso falar o quê? Que eles são primos entre si. Fechou? Continuando. 25 sobre 150. Existe um número que divide esses dois ao mesmo tempo? Pedrinho, existe, porque você me ensinou que todo número que termina em 0 ou 5 divide por 5. Bacana. Então dá para dividir por 5, em cima e embaixo. Ó. 25 dividido por 5 é o próprio 5. 150 dividido por 5, a malandragem, ó. 15 por 5 dá 3. Acrescentando-se o 0, 5 sobre 30. Agora, o 5 e o 30, eu ainda consigo dividir por mais alguém? Consegue, pelo 5 de novo. É possível ainda dividir pelo 5 de novo. Então vamos lá, olha. Dividindo por 5 em cima, dividindo por 5 embaixo. 5 por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6. Então tá aqui, ó, resultado 1/6. Então essa fração aqui é equivalente de todas essas, tudo bem? Agora eu te pergunto, tem mais algum número que divide o 1 e o 6 ao mesmo tempo? Tem o número 1, cuidado, o número 1 ainda divide essa galera. Se só um divide, então essa fração é o quê? Irredutível, já terminou de dividir sua fração. Pronto, aqui está. Essa daqui é a minha simplificação de fração. Então veja que para você fazer isso daqui de uma maneira bacana, é você só descobrir números que dividem os dois ao mesmo tempo, ou melhor, que eu tenha divisores em comum. Então veja que só de você fazer o MDC deles, você conseguiria fazer esse tipo de processo. MDC com uma aplicação, simplificação de fração. Vamos mais? 39 e 26. Tem alguém que divide esses dois ao mesmo tempo? 39 e 26? Pedrinho, deve ter, porque você colocou aí, né? Tem sim, amigão. É o número 13. Dá pra gente dividir por 13, em cima e embaixo. 39 dividido por 13 fica 3. E 26 dividido por 3 fica 2. Então, 3 meios é uma fração equivalente dessa e, por sinal, já é a nossa fração simplificada. Pergunta de novo, para ver se você está entendendo. Por que essa fração é simplificada? Porque o MDC delas, o MDC desses números é igual a quanto? A 1. Ou seja, eu tenho uma fração irredutível, porque eles são números primos entre si. Fechou? Para finalizar, o último exemplo. 175 sobre 200. Aqui está. Pedrinho, mesma ideia.
terminou em 0,5, dá para dividir por 5. Beleza, então vamos fazer a divisão aqui por 5. Ó, vou dividir por 5 em cima, vou dividir por 5 embaixo. Vamos lá. Ó, a gente pode utilizar o seguinte recurso. Eu sei que 150 dividido por 5 dá 30. Esse 175, eu não consigo reparti-lo em 150 e em 25? Ué, 150 por 5 é 30. 25 por 5 dá 5. Juntando-se agora esses dois números, quanto que vai ficar para mim? 35. Agora, 200 dividido por 5. Já te ensinei uma dica sobre isso. Ó. Pega esses dois primeiros, que fica mais simples. 20 dividido por 5 dá 4. Acrescentando-se o zero, está aqui o resultado, 40. 35 e 40 ainda dá para dividir? Com certeza. Então, ainda dá para dividir esse camarada aqui, ó, por 5. Então, dividindo em cima e embaixo, por 5. 35 por 5 dá 7. 40 por 5 dá 8. Está aqui. Resultado final, 7/8. Beleza? Então, para a gente fechar com chave de ouro, por que que o 7/8 ele já é o fim aqui da minha simplificação? Pedrinho, já peguei as manhas. O 7/8 é o fim porque o MDC deles equivale a 1. E como o MDC deles, ou seja, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é 1, essa fração ela é irredutível. Afinal, esses números eles são primos entre si. Ficou clara essa ideia? Beleza, amigão? Então, frações equivalentes, como eu coloquei para você, são frações que representam a mesma parte de um todo. Tudo bem? Elas são a ideia de frações proporcionais. Existe um número que, multiplicando ou dividindo em cima e embaixo, eu chego noutra fração. Isso justifica a minha simplificação de fração, que a ideia é você ir dividindo em cima e embaixo toda hora, até que o MDC dos números seja igual a 1. Afinal, eles sendo primos entre si, a minha fração vai ser o quê? Irredutível, e paramos por aí. Tranquilo, amigão? Isso daqui, olha, extrema necessidade para você. Às vezes a galera fica louca com a cortaiada que a gente acaba fazendo quando multiplica fração, tudo bem? Mas é muito bacana você conseguir enxergar essa ideia de simplificar as frações, porque veja, você vai estar trabalhando com frações menores. Beleza? A ideia é usar o bom senso. O que é melhor? Você mexer com 55 sobre 121 ou mexer com 5 sobre 11? 5 sobre 11 é bem mais agradável. 39 sobre 26 ou 3 meios? Pô, 3 meios é muito melhor. É muito mais agradável você mexer com essa fração. Ficou claro isso? Beleza? Então treina isso que é de extrema importância para a tua prova. Beleza, amigão? Então forte abraço e bons estudos para você. Valeu!